Ele disse a ela que ela não era mais bonita. Mas 2 anos depois, o CEO milionário desmoronou, porque o menino nos braços dela tinha os olhos azuis dele. Rachel nunca imaginou que uma única frase pudesse dividir sua vida claramente em antes e depois. Mas no momento em que Nick Wilson olhou para ela com aquela expressão distante e distraída e disse: "Você não é mais bonita", o mundo ao qual ela se agarrava desabou sob seus pés. Não foram nem as palavras em si que doeram mais, foi a maneira como ele as disse, sem hesitação, sem suavidade, sem a menor consciência da faca que ele estava cravando direto no peito dela. Ele ficou ali em seu terno sob medida, rolando a tela do telefone como se estivesse discutindo relatórios trimestrais e não despedaçando a mulher que carregava seu filho. Ela havia ensaiado esse momento de forma diferente em sua mente. Ela imaginou mostrar a ele a foto do ultrassom, imaginou-o segurando sua mão, imaginou o espanto silencioso em seus olhos quando ele percebesse que seria pai. Ela imaginou que, mesmo que as coisas entre eles fossem imperfeitas, a notícia despertaria algo quente nele, responsabilidade, ternura, uma faísca de excitação. Em vez disso, ele mal olhou para a imagem que ela estendeu. Seus olhos passaram pela silhueta granulada por um total de 2 segundos antes de voltarem para suas mensagens. Ele não perguntou como ela se sentia, não perguntou de quanto tempo ela estava, não perguntou nada. Ele simplesmente olhou para o corpo dela em mudança, tomou isso como uma inconveniência e a dispensou com uma frase cruel o suficiente para ecoar por anos. Rachel sentiu o ar sair de seus pulmões em uma varredura violenta. Ela não chorou imediatamente. O choque foi profundo demais, congelando-a de dentro para fora. Ela olhou para ele, esperando, torcendo, por um lampejo de remorso ou uma dica de que ele estava agindo impulsivamente. Mas Nick estava calmo. Calmo demais. Frio de uma maneira que a fez se perguntar se ela realmente o conhecera algum dia, ou se simplesmente se apaixonara pela versão dele que construíra em sua mente. Ele guardou o telefone no bolso e ajustou as abotoaduras, mais irritado com o silêncio dela do que com a crueldade que acabara de desencadear. "Rachel", disse ele, como se desse instruções a um funcionário, "você está deixando as emoções nublarem seu julgamento. Isso acontece com mulheres grávidas." Foi quando as lágrimas finalmente encheram os olhos dela, não por carência ou insegurança, mas por uma percepção repentina e dolorosa. Esse homem nunca a escolheria. Ele nunca escolheria o filho deles. Ele nunca seria a âncora que ela esperava. Nick valorizava a beleza, a perfeição e o controle acima de tudo. E ela tinha acabado de escorregar para fora da moldura estreita que ele se permitia reconhecer. Ela não gritou, ela não discutiu, ela não implorou. Em vez disso, ela silenciosamente dobrou a foto do ultrassom e a colocou de volta na bolsa. Nick mal percebeu. Ele já estava se virando. Rachel saiu de sua cobertura com o coração se partindo em pedaços lentos e silenciosos. Ela pressionou a mão contra o estômago enquanto esperava o elevador, sussurrando desculpas para a pequena vida crescendo dentro dela. Ela se sentiu tola, não por estar grávida, nem mesmo por amá-lo, mas por acreditar que ele estaria à altura do momento, por acreditar que ele era capaz de algo mais suave do que a ambição. Naquela noite, ela arrumou seus pertences com as mãos trêmulas. Ela não podia ficar em uma cidade onde cada esquina a lembrava dele, onde cada vitrine de boutique refletia uma versão de si mesma que ela não reconhecia mais. Ela não podia ficar em um lugar onde se sentia pequena, indesejada, quebrada. Ela reservou uma passagem de ônibus para a cidade tranquila de sua tia, a várias horas de distância, deixando para trás o horizonte brilhante e todos os sonhos que um dia pareceram tão luminosos.
No ônibus, ela finalmente se permitiu chorar, lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas, enquanto as luzes da cidade se borravam em uma mancha laranja e dourada. Ela chorou pela mulher que costumava ser, pelo futuro que havia imaginado, pelas palavras que a assombrariam. Você não é mais bonita. Ela chorou até que a exaustão a puxou para baixo e quando acordou novamente com o amanhecer surgindo sobre campos nevados, algo dentro dela havia mudado. A dor ainda estava lá, aguda e alojada profundamente. Mas por baixo dela, uma resolução frágil começou a tomar forma. Ela não estava partindo porque era fraca. Ela não estava desaparecendo porque estava envergonhada. Ela estava protegendo a si mesma e ao seu filho de um homem que via a beleza apenas na superfície. Enquanto o ônibus se aproximava do destino, Rachel colocou a mão sobre o estômago novamente. Eu vou te amar, sussurrou suavemente, mesmo quando ninguém mais amar. Ela ainda não sabia como sobreviveria, como criaria um filho sozinha ou como reconstruiria sua vida a partir desses destroços. Mas ela sabia de uma coisa com clareza dolorosa. Nick Wilson nunca mais teria o poder de quebrá-la assim novamente. E em algum lugar, nas profundezas silenciosas de seu coração machucado, uma pequena faísca se acendeu, o começo da força que ela precisaria nos anos vindouros. A pequena cidade, onde Rachel reconstruiu sua vida, a recebeu com a quietude gentil que ela não sabia que precisava. Não era nada parecida com a cidade que ela deixara para trás. Não havia edifícios de vidro imponentes, nem táxis buzinando, nem multidões correndo com pastas e urgência movida a cafeína. Aqui, o ar cheirava a pinho e doces recém-assados da padaria da esquina. A neve caía suavemente na maioria das manhãs, cobrindo os telhados de branco, e as crianças caminhavam para a escola envoltas em cachecóis coloridos que suas mães haviam tricotado. Era o tipo de lugar onde os vizinhos acenavam mesmo que não conhecessem você, onde o carteiro lembrava o nome de todos, onde a vida se movia devagar o suficiente para seu coração se recuperar. Sua tia Margaret a recebeu de braços abertos e com o tipo de abraço caloroso que Rachel não percebeu que sentira falta. Ela nunca pediu explicações, simplesmente a levou para dentro, fez uma xícara de chá e arrumou um quarto com lençóis limpos e uma colcha que costurara anos atrás. Rachel dormiu por quase 12 horas naquela primeira noite. A exaustão emocional das últimas semanas finalmente a puxou para o sono mais profundo que ela tivera em meses. Quando acordou, o sol de inverno filtrava através das cortinas de renda e pela primeira vez em muito tempo, ela não sentiu como se seu peito estivesse desmoronando. A gravidez em uma cidade tranquila era ao mesmo tempo mais fácil e mais difícil. Mais fácil porque ela não precisava se esconder de olhos curiosos ou afastar olhares frios e julgadores do mundo de Nick. Mais difícil porque o silêncio lhe dava espaço para pensar, espaço demais. Às vezes ela ficava acordada ouvindo o vento lá fora, repassando as palavras dele até que elas ecoassem em seus ossos. Você não é mais bonita. A frase havia se enterrado dentro dela como um espinho, e algumas noites ela tocava sua barriga em crescimento e se perguntava se poderia ser verdadeiramente suficiente para seu filho. Mas cada consulta de ultrassom a lembrava de que ela não estava sozinha. Havia um batimento cardíaco dentro dela, um lembrete constante e milagroso de que a vida não acabava só porque um homem falhou em amá-la. Ela encontrou um pequeno emprego na biblioteca local, organizando livros e guardando devoluções. Não era exigente, e o silêncio lhe convinha. A bibliotecária, uma mulher gentil chamada Evelyn, gostou imediatamente de Rachel e a encorajou gentilmente, sem nunca ser intrometida. As tardes chuvosas eram passadas cercadas por pilhas de romances,
o leve cheiro de tinta e papel envolvendo-a como um cobertor. As crianças costumavam correr pelos corredores rindo, e ela sorria com o som, imaginando seu próprio filho fazendo o mesmo um dia. Seu corpo mudava a cada semana que passava, mas ela não detestava mais essas mudanças. Ela começou a passar manteiga de cacau no estômago à noite, sussurrando pequenas histórias para o bebê sobre o mundo que ele logo descobriria. Ela comprou roupas de bebê usadas no brechó, macacões minúsculos, cobertores macios, um par de sapatinhos de tricô que ela não conseguiu largar no momento em que os tocou. Ela dobrou tudo cuidadosamente nas gavetas de seu pequeno quarto, sentindo a esperança florescer onde a insegurança morava. Mas a vida não era perfeita. A solidão entrava em momentos inesperados, especialmente quando ela via jovens casais na cidade rindo enquanto caminhavam de mãos dadas, ou pais levantando seus filhos nos ombros. Às vezes ela pegava seu reflexo na vitrine da padaria e parava, assustada com suas bochechas mais redondas e barriga inchada. Ela se lembrava da maneira como Nick a olhara uma vez e sentia a velha ferroada retornando. Mas ela se forçava a olhar novamente, a olhar de verdade, e via algo inteiramente diferente do que ele vira. Ela via força, suavidade, resiliência. Ela via um corpo fazendo algo extraordinário. Sua tia percebeu as noites em que Rachel chorava baixinho na cozinha. Ela nunca perguntou o motivo, mas sempre deixava uma chaleira no fogão e um cobertor na cadeira. Uma vez, quando Rachel não conseguiu mais conter as lágrimas, Margaret simplesmente a abraçou e sussurrou: "A dor nos muda, mas às vezes nos transforma em alguém mais forte." Rachel se agarrou a essas palavras. Conforme os meses passavam, a cidade começou a parecer um lar. As pessoas reconheciam Rachel no mercado. As crianças na biblioteca abraçavam suas pernas. Os velhos no café a sentiam calorosamente quando ela passava. Ela encontrou estabilidade, não em grandes gestos ou coisas caras, mas em pequenas rotinas. A xícara de chá matinal, a neve derretendo lentamente na vidraça, o baque suave de seu bebê chutando. Sua gravidez não foi fácil. Houve momentos de medo quando ela se sentiu sozinha demais. Houve consultas médicas em que ela desejou que alguém estivesse sentado ao seu lado. Mas houve também momentos de beleza indescritível, como quando ela ouviu pela primeira vez o batimento cardíaco forte e constante de seu filho ecoar pela sala de ultrassom. Ou quando o sentiu soluçar pela primeira vez. Ou quando percebeu que poderia amá-lo mais ferozmente do que jamais amara qualquer coisa. Ela parou de esperar que Nick se importasse de repente. Ela parou de imaginar a reação dele à sua barriga crescente. Ela parou de lamentar pelo futuro que um dia pensou precisar. Em vez disso, ela começou a imaginar um novo. Um onde ela não estivesse tentando se encaixar na ideia de beleza de outra pessoa. Um onde seu filho crescesse na bondade, não no julgamento. Um onde ela confiasse em si mesma novamente. A vida não era perfeita, mas pela primeira vez, desde que seu mundo desmoronou, Rachel sentiu algo quente surgindo sob os escombros. Uma determinação silenciosa. Um novo começo se formando suavemente, silenciosamente. A crença de que ela e seu filho mereciam mais do que a crueldade da qual haviam escapado. Ela ainda não sabia o que o futuro reservava. Ela não sabia que Nick um dia se arrependeria de cada palavra cruel. Ela não sabia que seus caminhos se cruzariam novamente de uma forma que abalaria a ambos. Por enquanto, ela simplesmente sabia disso. Ela estava se tornando alguém mais forte. Alguém mais suave, alguém inteira. E seu filho já estava curando partes dela que ela pensava terem desaparecido para sempre. Nick passou os primeiros meses depois que Rachel partiu fingindo que não tinha notado. Ele disse a si mesmo que a ausência dela não significava nada, que as mulheres vinham e iam,
que a vida era mais fácil sem complicações emocionais. Ele se enterrou no trabalho da maneira que algumas pessoas se enterram na areia durante uma tempestade, pensando que, se simplesmente ficasse quieto o suficiente, tudo acabaria se acalmando. Sua empresa prosperou. Investidores o elogiaram. Sua agenda transbordava de reuniões, voos, negócios e mais negócios. Para o mundo exterior, ele ainda era Nick Wilson, o jovem CEO e o implacável que nunca vacilava. Mas por dentro, algo pequeno e afiado começou a roê-lo, e ele não entendeu o que era até que fosse tarde demais. Começou com pequenos inconvenientes. Ele não conseguia dormir a menos que o quarto estivesse completamente silencioso. Ele não conseguia se concentrar se alguém usasse o mesmo perfume que Rachel usava. Ele não conseguia passar pela sessão de maternidade em uma loja sem um aperto inexplicável na garganta. Ele disse a si mesmo que era estresse. CEOs sofriam de burnout o tempo todo. Ele contratou um novo personal trainer, dobrou suas horas na academia, comprou uma nova cobertura com teto mais alto e melhor isolamento acústico e se convenceu de que era o suficiente. Mas toda noite, quando ele finalmente se deitava, o silêncio pressionava contra ele como um peso. A escuridão se tornava alta demais, e naquela quietude, ele ouvia o eco de sua própria voz dizendo palavras que ele não conseguia mais compreender. Você não é mais bonita. Ele repassava a cena repetidamente e percebia que nem sequer tinha olhado para ela adequadamente naquele dia. Ele falara por irritação, por egoísmo, por um medo que se recusava a nomear. Ele se lembrou do rosto dela, de como sua expressão não desmoronou dramaticamente, mas ficou assustadoramente imóvel. Na época, ele disse a si mesmo que ela estava exagerando. Agora, com distância e silêncio para ampliar tudo, ele sentiu a verdade bater nele. Ele havia esmagado algo frágil em uma mulher que confiava nele. Ele não a tinha apenas insultado, ele a tinha quebrado. Mas não foi até ele encontrar a foto do ultrassom dobrada semanas depois, presa entre documentos em sua mesa, que seu mundo verdadeiramente se rachou. Ele havia esquecido que aquilo existia, esquecido que ela havia lhe mostrado naquele dia. Quando ele a pegou agora, suas mãos tremeram. A pequena forma na imagem em preto e branco de repente pareceu insuportavelmente real. Ele sentou lá em seu escritório, a cidade brilhando atrás dele, e olhou para a foto até que sua visão ficasse turva. Ele não sabia quanto tempo ficou sentado lá, apenas que, quando finalmente se levantou, algo dentro dele havia mudado permanentemente. Ele não estava mais apenas envergonhado do que tinha dito, ele estava aterrorizado com o que tinha perdido. Os meses seguintes apenas intensificaram esse medo. Ele voltava para casa depois de jantares com modelos e sentia um vazio que não conseguia explicar. Conversas com colegas sobre famílias o deixavam tenso. Ele ficava acordado, imaginando Rachel em algum lugar distante, segurando um bebê, o seu bebê, e ele não sabia o que o aterrorizava mais. O pensamento de que ela poderia estar sofrendo sozinha ou o pensamento de que ela poderia não precisar mais dele de jeito nenhum. Ele nunca havia sido necessário de uma maneira real antes. Não daquele jeito. Não por alguém que era parte dele. Ele tentou rastreá-la uma vez, impulsivamente, mas o número dela estava desconectado e seu apartamento estava vazio. O gerente do prédio disse que ela se mudou de repente, sem endereço de encaminhamento, sem mensagem. Nada. Ele voltou para casa abalado, incapaz de entender por que o vazio dentro dele ficava mais agudo em vez de mais cego. Ele tentou dizer a si mesmo que perdê-la era um alívio,
que ele não estava pronto para a paternidade de qualquer maneira, que ele não queria isso, mas cada vez que tentava se convencer, algo dentro de seu peito se contraía dolorosamente. Uma noite, depois de uma semana longa e exaustiva, ele sonhou com ela novamente. No sonho, ela usava um suéter pálido, o cabelo preso, as bochechas coradas, não de angústia, mas de felicidade. Ela estava sorrindo para um garotinho em seus braços, as mãozinhas dele alcançando o rosto dela. Nick caminhou em direção a eles, mas ela não o viu. Ela simplesmente se virou e foi embora pacificamente, seu filho aninhado em seu ombro. Ela desapareceu na distância com uma serenidade que Nick nunca havia lhe dado na vida real. Ele acordou ofegante, sentando-se tão rápido que quase caiu da cama. Foi a primeira vez que ele entendeu como o arrependimento realmente parecia, uma mão invisível apertando seus pulmões até que ele não conseguisse respirar. Ele pressionou as palmas das mãos no rosto e sussurrou para o quarto vazio: "O que eu fiz?" Mas o silêncio não deu respostas, e pela primeira vez em sua vida, ele se sentiu totalmente impotente. Conforme os anos passavam, o mundo via Nick crescer mais bem-sucedido, mais influente, mais admirado. Mas nada disso aliviava a dor silenciosa que o seguia por toda parte. Ele notava crianças mais do que nunca. Ele notava pais levantando seus filhos no ar. Ele notava mulheres grávidas e se perguntava se elas se sentiam tão sozinhas quanto Rachel deve ter se sentido. E a cada vez, a culpa o cortava de novo. Eventualmente, ele parou de tentar contar a si mesmo a mentira reconfortante de que ela havia exagerado. Em vez disso, a verdade se instalou pesadamente dentro dele. Ele havia falhado com ela. Ele havia falhado com um filho que nunca conheceu. Ele havia jogado fora algo insubstituível. E embora ele ainda não soubesse quão profundamente esse erro viria a defini-lo, embora não tivesse ideia de que seus caminhos se cruzariam novamente de uma maneira que quebraria todas as paredes que ele construiu, Nick Wilson finalmente admitiu para si mesmo a única coisa que ele se recusava a dizer em voz alta. Ele não apenas se arrependia das palavras que disse, ele se arrependia de tê-la perdido. E a dor dessa perda o assombraria até que o destino o forçasse a encará-la. Rachel havia aprendido a construir seus dias em torno de pequenos rituais constantes que a mantinham com os pés no chão. Chá da manhã com mel, uma caminhada pelas ruas tranquilas, meia hora de leitura antes de dormir. Jamie, agora um menino de 2 anos brilhante e curioso, com cabelos escuros que se enrolavam nas orelhas e olhos azuis que pareciam marcantes demais para alguém tão pequeno, era o centro do universo dela. Ele amava o parque perto da praça da cidade. Amava acenar para cachorros. Amava apontar para cada caminhão que passava como se anunciasse a chegada da realeza. Rachel se sentia em paz aqui, escondida do mundo que deixara para trás. Ela não vacilava mais com seu reflexo, não evitava mais o espelho, não ouvia mais a voz de Nick toda vez que via suas próprias curvas. Com Jamie, a vida se tornara mais lenta, mais suave, mais real. Ela não pensava mais na cidade. Ela não pensava em Nick. Pelo menos, ela tentava não pensar. Mas o destino às vezes tem uma maneira cruel de reabrir portas que se jurava estarem permanentemente fechadas. Aconteceu em uma tarde comum, o tipo de dia tão sem intercorrências que ela nunca teria se lembrado, se não fosse pelo que aconteceu a seguir. Ela e Jamie tinham ido ao shopping na orla da cidade para comprar mantimentos. O shopping era pequeno, mas aconchegante, decorado com flocos de neve de papel que as crianças haviam feito para os eventos de inverno. Jamie cambaleava ao lado dela, segurando seus dedos, parando ocasionalmente para olhar para exibições de bichos de pelúcia ou apontar com entusiasmo para a escada rolante.
Rachel estava escolhendo maçãs quando sentiu uma sensação estranha e de formigamento na espinha. Não era medo exatamente, mas um tipo de consciência, como o momento antes de uma tempestade cair. Ela sacudiu a sensação, mudou para o próximo corredor e colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha. Jamie insistiu que ela o segurasse, querendo uma visão melhor das caixas de cereais coloridas. Ela o levantou, beijou sua testa e sussurrou algo que o fez rir. Então, ela se virou e o viu. Nick Wilson estava parado na extremidade oposta do corredor, congelado no lugar, olhando para ela como se seu mundo inteiro tivesse acabado de colidir com ele em alta velocidade. Ele parecia diferente. Não polido, não invencível, não o ser e o arrogante que vivia em coberturas imaculadas e falava como se nada pudesse tocá-lo. Seu cabelo estava levemente despenteado, como se ele tivesse passado a mão por ele muitas vezes. Seu casaco era caro, mas estava desabotoado, e ele estava parado de forma anormalmente imóvel, como um homem que não tinha certeza se estava acordado. A respiração de Rachel falhou dolorosamente em seu peito. Por um momento, ela sentiu como se seu coração tivesse esquecido como bater. Ela não o via há 2 anos e tinha imaginado o reencontro deles de 1000 maneiras diferentes, a maioria envolvendo bater de portas, palavras duras ou dor aguda. Mas ela nunca imaginou isso. Ele parado ali, com olhos arregalados e atordoados, olhando não para ela, mas para a criança em seus braços. Jamie olhou para o estranho com curiosidade. Ele descansou a cabeça no ombro de Rachel e piscou seus enormes olhos azuis, os mesmos olhos azuis que agora o encaravam do outro lado do corredor, cheios de choque e algo perigosamente próximo da devastação. Nick não se moveu, não respirou, não piscou. Rachel sentiu cada músculo de seu corpo ficar tenso. Ela apertou o abraço em Jamie instintivamente, sua mente correndo, o pânico subindo como uma maré que ela não conseguia controlar. Seu coração batia contra as costelas, a garganta fechando. Ela queria correr. Ela queria gritar. Ela queria proteger seu filho de tudo o que havia escapado. Nick deu um único passo à frente, tão lentamente que parecia temer que toda a cena desaparecesse se ele se movesse muito rápido. Seus olhos, aqueles olhos azuis penetrantes que ela um dia amou, estavam fixos apenas no menino em seus braços. Seus lábios se abriram como se ele quisesse falar, mas nenhuma palavra saiu. O choque havia roubado sua voz. Rachel encontrou a dela primeiro. Não estava firme, não estava forte, mas foi o suficiente. Não, ela sussurrou, segurando Jamie mais perto. Nick parou instantaneamente, como se a voz dela o tivesse atingido como um golpe físico. Ele engoliu em seco, seu pomo de Adão subindo e descendo, e pela primeira vez ela viu um medo inconfundível em seu rosto. Não raiva, não superioridade. Medo, cru e pesado e inconfundivelmente humano. Rachel, ele finalmente conseguiu dizer, sua voz rouca, instável. Ele é... Ela odiava que ele não merecesse nada dela, nem mesmo uma resposta. Ela odiava que ainda sentisse algo, raiva, mágoa, ressentimento, memórias. Ela odiava que esse momento estivesse acontecendo, mas ela também se recusava a mentir. Sim, disse ela calmamente, cada músculo tenso de emoção. Ele é seu filho. A frase atingiu Nick com mais força do que qualquer tapa poderia ter atingido. O rosto dele se contorceu, apenas por um segundo, como se o peso de 2 anos perdidos desabasse sobre ele de uma só vez. Seus joelhos realmente cederam, e ele teve que se apoiar na prateleira ao lado para se firmar.
Ele olhou para Jamie como se o mundo tivesse saído de seu eixo. Jamie, sentindo a tensão, mas não a entendendo, levantou a mãozinha e acenou para Nick com um sorriso tímido. Esse foi o momento em que Nick quebrou. Não com raiva, não dramaticamente, mas silenciosamente, de uma maneira que abalou Rachel mais do que qualquer outra coisa poderia ter abalado. Lágrimas brotaram em seus olhos, lágrimas reais, não escondidas, desenfreadas, e pela primeira vez desde que ela o conhecera, Nick Wilson não parecia em nada com um CEO milionário. Ele parecia um homem que havia descoberto algo precioso somente depois de perdê-lo. Sua voz tremeu quando ele sussurrou: "Meu Deus, ele se parece tanto com..." Rachel se virou bruscamente, porque se não o fizesse, suas próprias lágrimas a trairiam. Ela pressionou um beijo na têmpora de Jamie, reuniu suas forças e sussurrou: "Nós vamos embora." Nick deu um passo à frente novamente, não agressivamente, não com arrogância, mas desesperadamente. "Por favor, Rachel, não vá." Ela não olhou para trás. Ela não conseguia. Seu coração não estava pronto. Mas enquanto se afastava, ela o ouviu sussurrar atrás dela, quebrado e sem fôlego: "Eu sinto muito." E embora ela continuasse andando, o tremor em seu peito lhe dizia uma coisa com clareza aterrorizante. A história deles não havia acabado, nem de longe. Rachel mal dormiu naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Nick. Chocado, pálido, abalado até o âmago. Ela via a maneira como os joelhos dele quase cederam, a maneira como os olhos dele se encheram de lágrimas, a maneira como ele sussurrou: "Eu sinto muito", como se o pedido de desculpas o rasgasse por dentro. Ela havia passado 2 anos se preparando para nunca mais vê-lo, construindo muros ao redor de cada ferida que ele deixou, aprendendo a respirar sem o peso da decepção dele. Mas o universo, cruel e imprevisível, havia esmagado a distância que ela lutou tanto para criar em um único momento acidental. Jamie dormia pacificamente ao lado dela, uma mãozinha descansando em seu braço, inconsciente de que seu mundo inteiro acabara de ser abalado. Rachel acariciou o cabelo dele, inalando seu calor familiar. Ele era tudo o que era seguro, tudo o que era puro. Ela havia jurado protegê-lo do medo, da solidão, do desgosto, do tipo de crueldade que ela um dia suportara. E agora o homem que havia causado aquela dor havia encontrado o caminho de volta para suas vidas. Ela sussurrou uma promessa trêmula para seu filho adormecido: "Eu não vou deixar nada te machucar." Mas ela não tinha certeza a quem se referia mais, a Nick ou a si mesma. A manhã chegou com um peso que ela não conseguia espantar. Enquanto vestia Jamie e fazia o café da manhã, suas mãos tremiam com o esforço de tentar agir normalmente. No entanto, a vida exigia normalidade. Crianças pequenas não paravam para turbulências emocionais. Elas queriam panquecas, brinquedos e uma ida ao parque, porque a neve finalmente começara a derreter. Ela quase acreditou que poderia fingir que ontem não havia acontecido, até abrir a porta da frente. Nick estava na varanda. Ele não estava vestido como um CEO hoje, sem casaco sob medida, sem sapatos polidos, sem confiança impenetrável. Ele usava jeans e um suéter simples, o cabelo um pouco bagunçado, a expressão tensa de preocupação. Ele parecia um homem que também não havia dormido, como um homem que havia repassado o mesmo momento em sua mente repetidamente até se tornar insuportável. Rachel endureceu instantaneamente, seu instinto protetor explodindo. Ela ajeitou Jamie no quadril, apertando o abraço. Nick notou o movimento e recuou imediatamente, levantando ambas as mãos em um gesto de rendição total. "Eu não estou aqui para forçar nada."
disse ele calmamente. Eu precisava ver você, ver ele. Rachel não se moveu. Você não deveria estar aqui. Eu sei, disse ele com a voz baixa. Mas eu não podia deixar as coisas como estavam ontem. Jamie espiou por cima do ombro de Rachel, piscando para o homem na varanda. Ele não o reconheceu, não de verdade, mas sentiu algo. Crianças sempre sentiam. Ele escondeu a cabeça timidamente contra o pescoço de Rachel. Nick engoliu em seco, e seus olhos suavizaram de uma maneira que fez a respiração de Rachel falhar. Posso dizer uma coisa? Ela hesitou. A batalha dentro dela tão intensa que quase doía ficar parada. Mas finalmente ela assentiu uma vez. Não perdão. Simplesmente permissão. Nick exalou trêmulo. Eu não espero nada de você. Ou dele. Mas preciso que você saiba que não sou o homem que eu era naquela época. Rachel sentiu o maxilar endurecer. Você disse coisas que não podem ser retiradas. Eu sei, ele sussurrou, a dor tremeluzindo em sua voz. Eu sei exatamente o que eu disse, e ouço essas palavras todas as noites. Eu as ouço da mesma maneira que você deve tê-las ouvido. E eu me odeio por isso. Ele fez uma pausa, lutando para estabilizar a respiração. Rachel, eu não apenas machuquei você. Eu machuquei meu filho. Um filho que eu nem tive a coragem de imaginar. Eu nunca posso desfazer isso. Mas se houver a menor chance, apenas uma lasca, de que eu possa fazer parte da vida dele, eu quero tentar. Rachel balançou a cabeça, não com raiva, mas exausta. Não é tão simples. Eu não quero simples, disse ele suavemente. Eu quero honesto, mesmo que doa. Jamie se mexeu nos braços dela, e quando Rachel olhou para ele, Nick seguiu seu olhar com um desejo tão cru que ela sentiu algo se contorcer dolorosamente dentro dela. Ela saiu para a varanda, fechando a porta atrás de si. Jamie não conhece você, disse ela cuidadosamente. Você não pode simplesmente entrar e reivindicar algo de repente só porque se sente culpado. Não estou aqui por culpa, disse Nick firmemente, recuando como se temesse que qualquer movimento a assustasse. Estou aqui porque quero estar, porque deveria estar desde o começo. Rachel sentiu a respiração tremer. O ar entre eles parecia frágil, esticado por tudo o que não foi dito. As pessoas não mudam tão facilmente, ela murmurou. Ele encontrou os olhos dela sem vacilar. Eu não mudei facilmente. Foi preciso perder tudo o que importava. Foi preciso tempo. Foi preciso arrependimento. Foram precisos pesadelos. Foi preciso finalmente perceber que ser pai não é algo para o qual você se inscreve quando é conveniente. É algo que você se torna quando a vida exige que você seja melhor. A garganta de Rachel apertou dolorosamente. Ela não queria ouvir essas palavras. Ela não queria senti-las. Ela queria fechar a porta e enterrar o passado. Mas enquanto olhava para Nick, sua honestidade crua, seu controle trêmulo, seus olhos cheios de 1000 desculpas não ditas, algo em seu coração mudou, não o suficiente para curar, mas o suficiente para tremer. Jamie levantou a cabeça então e estendeu uma mãozinha em direção a Nick. Apenas um gesto curioso e gentil. A respiração de Nick parou. Ele não o tocou, não ousou, mas agachou-se lentamente, baixando-se ao nível de Jamie, oferecendo um pequeno sorriso. Oi, ele sussurrou. Eu sou o Nick. O coração de Rachel batia forte. Ela esperava arrogância, sentimento de direito, exigências. Em vez disso, viu humildade. Viu remorso. Viu um homem aterrorizado por fazer a coisa errada novamente. O momento se estendeu entre eles como um fio frágil.
Finalmente, Rachel sussurrou as palavras que nunca esperou ouvir a si mesma dizer. Você pode vir ao parque conosco, só por um pouco. Nick olhou para cima bruscamente, choque e gratidão colidindo em seu rosto. Obrigado. Ele respirou. Obrigado. Rachel não sorriu. Ela não estava pronta para isso. Mas ela se afastou, permitindo que ele seguisse a uma distância. E enquanto caminhavam para o parque, Rachel segurando seu filho, Nick seguindo atrás como uma sombra finalmente retornando para casa, ela percebeu a verdade que não queria reconhecer. Isso não era o fim de nada. Era o começo de algo aterrorizante. Algo complicado. Algo para o qual ela não estava pronta. Mas algo que ela enfrentaria de qualquer maneira. Por Jamie. E talvez, apenas talvez, por si mesma. A caminhada até o parque parecia irreal, como se Rachel estivesse vagando pela vida de outra pessoa. A brisa fria roçava em suas bochechas, trazendo o leve cheiro de pinho e neve derretida, e Jamie chutava as pernas feliz em seus braços, inconsciente da tensão que se estendia silenciosamente entre os adultos atrás dele. Nick mantinha distância, seguindo alguns passos atrás, cuidadoso para não invadir o espaço frágil que Rachel lhe permitira. Cada passo que ele dava parecia medido, reverente, como se estivesse se aproximando de um lugar sagrado em vez de um parquinho meio congelado em uma cidade tranquila. Quando chegaram, Jamie se contorceu de excitação até Rachel colocá-lo no chão. Ele correu em direção ao pequeno escorregador, suas botas fazendo baques suaves na neve compactada. Rachel ficou perto o suficiente para segurá-lo se ele caísse, embora ele raramente caísse. Ele era robusto, aventureiro, cheio de uma energia que ela lutava para acompanhar alguns dias. Nick ficou por perto com as mãos enfiadas nos bolsos, observando com olhos arregalados e atônitos. Quando Jamie olhou para trás para ele, Nick ofereceu um sorriso hesitante, um que parecia estranho em seu rosto geralmente composto, como se ele não estivesse acostumado a sorrir por razões que não envolvessem negócios. Levou um tempo até que Jamie se aproximasse dele novamente. Ele subiu no escorregador 2 vezes, coletou uma pequena pilha de gravetos e anunciou triunfantemente que um graveto parecia uma cauda de dragão. Nick não conseguiu conter uma risada silenciosa. Rachel notou a maneira como os ombros dele relaxaram levemente, como se aquela pequena explosão de imaginação infantil tivesse derretido algo congelado dentro dele. Finalmente, Jamie cambaleou em direção a ele com ousada curiosidade. Nick ajoelhou-se imediatamente, fazendo-se pequeno para não intimidá-lo. "Essa é a sua cauda de dragão?" Nick perguntou gentilmente. Jamie assentiu com entusiasmo, segurando-a orgulhosamente. "Olha!" Nick pegou o graveto com cuidado, estudando-o como se fosse um artefato inestimável. "Muito impressionante. Acho que você está certo. Definitivamente uma cauda de dragão." Jamie riu e se inclinou para mais perto. A respiração de Rachel parou quando Jamie colocou a mãozinha no ombro de Nick para se equilibrar. Um gesto tão inocente, mas que fez Nick inspirar bruscamente como se o toque tivesse estilhaçado o pouco controle que lhe restava. Rachel se virou sob o peso do momento, fingindo arrumar a luva, embora seus dedos não estivessem realmente frios. Ela não tinha certeza do que sentia. Medo, desejo, ressentimento, tristeza, esperança. Tudo estava tão emaranhado que ela não conseguia separar uma emoção da outra. Nick ficou perfeitamente imóvel, deixando Jamie explorar, tocar seu cabelo, examinar seu relógio, cutucar o zíper de seu casaco. Cada movimento parecia sagrado para ele. Ele não se apressou, não interferiu, não tentou reivindicar nada. Ele apenas observou seu filho com um espanto silencioso que fez o coração de Rachel se contorcer dolorosamente.
Você não precisa ficar ajoelhado para sempre. Rachel murmurou finalmente, tentando soar prática, mas falhando em disfarçar o tremor em sua voz. Nick levantou-se lentamente, limpando a neve dos joelhos. Tudo bem, eu queria. Ele olhou para Jamie novamente, sua expressão suave e incerta. Ele é incrível. Rachel cruzou os braços firmemente sobre o peito, tentando se proteger da vulnerabilidade que as palavras dele provocavam. Ele é. Houve um longo silêncio, o tipo que fazia o ar parecer rarefeito demais. Nick se mexeu um pouco, como se reunisse coragem para dizer algo que havia ensaiado repetidamente em sua cabeça. Eu sei que você não me deve nada, começou ele calmamente. Nem perdão, nem confiança, nem mesmo uma chance. Rachel não interrompeu, embora seu maxilar tenha endurecido. Eu só quero estar aqui, continuou ele, com a voz baixa. Mesmo que seja devagar, mesmo que sejam apenas alguns minutos de cada vez. Eu quero aprender a fazer isso. Eu quero conhecê-lo. Rachel olhou para ele. Você teve a chance de conhecê-lo quando eu estava grávida. Quando eu te mostrei aquele ultrassom, você... Ele a interrompeu gentilmente, com os olhos cheios de algo cru. Eu sei exatamente o que eu fiz, e eu repassei aquele momento todos os dias desde então. Rachel engoliu em seco. Isso não desfaz o que aconteceu. Não, concordou ele suavemente. Nada nunca vai desfazer isso. Mas talvez eu possa tentar construir algo diferente daqui para frente. Algo melhor. Não para mim, para ele. Jamie correu até eles e enfiou um punhado de neve na luva de Nick, alheio ao peso emocional no ar. Nick piscou, surpreso. Depois riu, uma risada verdadeira, uma que Rachel nunca tinha ouvido dele antes, uma sem arrogância ou frieza. Ele se agachou novamente, deixando Jamie despejar mais neve em suas mãos até que suas luvas ficassem encharcadas. Rachel observou, sentindo algo dentro de si suavizar e doer ao mesmo tempo. Ver Nick assim, humilde, paciente, gentil, parecia olhar para um homem totalmente diferente daquele que um dia a despedaçara com uma frase. Ela ainda não confiava nessa versão. Ela não tinha certeza se algum dia confiaria. Mas parte dela reconhecia que algo nele havia rachado no dia em que ela partiu, e algo novo estava crescendo no espaço que o velho Nick ocupava. Posso vir de novo amanhã? Ele perguntou calmamente quando Jamie correu de volta para o escorregador. Ele não olhou para ela diretamente, como se tivesse medo da resposta. Rachel hesitou. A parte dela ainda ferida queria dizer não, fechar a porta firmemente antes que a velha dor ressurgisse. Mas outra parte, a parte que vira seu filho colocar a mãozinha no ombro de Nick, sabia que isso não era sobre o medo ou o orgulho dela. Era sobre um garotinho que merecia honestidade e conexão. Não importava quão complicados fossem os adultos ao seu redor. Finalmente, ela exalou. Vamos ver. Não era uma promessa, mas também não era uma rejeição. Nick assentiu lentamente, como se aceitasse uma sentença que esperava, mas esperava mudar. Obrigado, murmurou ele, a sinceridade colorindo cada sílaba. Rachel não respondeu. Ela voltou o olhar para Jamie, que agora insistia que o escorregador era na verdade a montanha de um dragão. Nick o observava também, mãos nos bolsos, ombros tensos, mas esperançosos. Pela primeira vez, Rachel não sentiu raiva ao olhar para ele. Ela sentiu algo muito mais assustador, algo que ela ainda não conseguia nomear, algo frágil, algo perigoso. Porque, apesar de tudo, ela podia ver que ele não era o mesmo homem de quem ela se afastara. E isso a aterrorizava mais do que qualquer coisa que ele já tivesse dito.
As semanas seguintes se desenrolaram de maneiras que Rachel nunca poderia ter previsto. Nick começou a aparecer no parque regularmente, sempre mantendo uma distância respeitosa, a menos que Jamie se aproximasse dele primeiro. Ele nunca presumiu, nunca forçou, nunca tentou forçar uma conexão. Em vez disso, deixou Jamie conduzir o ritmo de sua nova dinâmica frágil. Às vezes, o garotinho mal olhava para ele, ocupado demais perseguindo esquilos ou pisando em pilhas de neve. Outras vezes, Jamie corria direto para ele com o entusiasmo sem filtro que só uma criança poderia dar, puxando a manga do casaco de Nick, exigindo sua atenção como se fosse a coisa mais natural do mundo. Rachel assistia a tudo com o coração preso entre dois extremos. Cada sorriso que Jamie dava a Nick parecia uma pequena vitória contra a escuridão do passado. Cada risada que compartilhavam contorcia algo dentro dela de maneiras para as quais ela não estava preparada. Ela não podia negar o que via. Nick estava tentando de verdade. Não era performático ou apressado. Ele se movia devagar, com cuidado, como se estivesse aterrorizado de quebrar algo frágil. Certa tarde, eles se encontraram no parque depois de uma leve nevasca. O céu brilhava suave e cinza, e o ar parecia fresco com o cheiro do inverno se instalando mais fundo na estação. Jamie correu na frente, deixando pegadas para trás, enquanto Rachel seguia de perto, mãos enterradas nos bolsos. Nick chegou alguns minutos depois, ligeiramente sem fôlego, bochechas coradas pelo frio. Ele parecia diferente hoje em dia, menos polido, mais humano. O peso que carregara por anos parecia ter mudado, suavizando as linhas rígidas de sua postura. Ele se aproximou de Jamie primeiro, agachando-se enquanto o garotinho exibia orgulhosamente um torrão de neve que insistia ser uma pedra de gelo mágica. Nick assentiu solenemente e a examinou como se estivesse conduzindo uma avaliação científica. Muito raro, murmurou ele, fazendo Jamie sorrir radiante. Rachel os observava à distância, o calor florescendo sob suas costelas, apesar de si mesma. Mas a paz tranquila se estilhaçou quando outra figura apareceu. Uma mulher agasalhada em um casaco da moda, o cabelo perfeitamente penteado, a expressão afiada de curiosidade. Rachel reconheceu o tipo instantaneamente. Ela pertencia ao mundo de Nick, o mundo que Rachel deixara para trás. Sofisticada, polida, confiante de uma maneira nascida do dinheiro e não da resiliência. Nick? Chamou a mulher, parecendo surpresa e possessiva. Nick endureceu, virando-se lentamente. Melissa, disse ele, endireitando-se para sua altura total. Seu tom era educado, mas não caloroso. O estômago de Rachel apertou. Ela não sabia quem era Melissa, mas podia adivinhar. Alguém do passado dele, alguém de seu círculo brilhante de conhecidos, alguém que nunca olharia duas vezes para um parquinho de cidade pequena. O olhar de Melissa varreu a cena, observando Jamie, depois Rachel, depois o espaço entre eles. Tentei te ligar, disse ela com um sorriso que não chegava aos olhos. Você está evitando todo mundo agora? Ou só a mim? Nick não respondeu imediatamente. Seu maxilar flexionou, a tensão visível. Jamie puxou sua manga sussurrando. Nick, olha! E segurando outro tesouro de neve. Nick ajoelhou-se instintivamente, dando a Jamie sua total atenção, enquanto Melissa observava com uma mistura de confusão e aborrecimento. Quando Jamie correu novamente, Melissa finalmente perguntou: Esse é seu sobrinho? Ou algo assim? Rachel sentiu algo dentro dela sacudir bruscamente, como se atingida por um fragmento de gelo. Nick levantou-se lentamente, virando-se para encarar Melissa com uma seriedade que ela claramente não esperava. Não, disse ele calmamente.
Ele é meu filho. Melissa piscou, atordoada. Você... o quê? Desde quando? Você nunca... É complicado, interrompeu Nick, com a voz controlada. Mas ele é meu filho. A mulher olhou para Rachel então, os olhos se estreitando com um julgamento tão afiado que a perfurou diretamente. Rachel ergueu o queixo, recusando-se a encolher, mesmo quando velhas feridas ameaçavam reabrir. Melissa soltou uma risada suave e incrédula. É por isso que você tem estado distante, Nick, sério, ela. Rachel sentiu o golpe, embora já tivesse ouvido coisas piores em sua vida. Mas o que importava não eram as palavras de Melissa, era a reação de Nick. Ele se aproximou de Rachel sem hesitação, colocando-se entre ela e a mulher com uma proteção que Rachel nunca vira dele antes. Não, disse ele para Melissa, com a voz baixa e afiada como uma navalha. Você não pode falar dela desse jeito. Os olhos de Melissa se arregalaram. Eu não sabia que você estava falando sério. Nick exalou lentamente, o ar frio formando nuvens ao seu redor. Eu não levava nada a sério antes. Nem as pessoas ao meu redor, nem meus relacionamentos, nem minha vida. Mas estou falando sério agora. Seu olhar suavizou quando ele olhou para Rachel. Sobre eles. Rachel sentiu a respiração parar. Ela não estava pronta para as palavras dele. Não estava pronta para a sinceridade que irradiava dele. Isso a assustava mais do que qualquer crueldade jamais assustara. Jamie voltou então, jogando-se nos braços de Rachel e balbuciando sobre um boneco de neve que queria construir. Ela o abraçou, firmando-se. O tom de Melissa ficou frio. Bem, espero que você saiba o que está fazendo. Ela lançou a Rachel um último olhar desdenhoso antes de virar as costas e ir embora. O silêncio se instalou como neve fresca. Jamie bateu palmas impacientemente, já esquecendo a tensão, insistindo em construir um boneco de neve imediatamente. Nick olhou para Rachel, o pedido de desculpas em cada linha de seu rosto. Eu não esperava que ela aparecesse. Sinto muito. Rachel soltou um suspiro lento. Está tudo bem? Não está, disse ele calmamente. O que ela disse, o que eu deixei pessoas como ela dizerem no passado, nada disso estava bem. Ela olhou para ele, em conflito, vulnerável, incerta. Nick, você não pode simplesmente reescrever tudo com alguns pedidos de desculpas. Eu sei, disse ele aproximando-se, mas não muito. Mas posso começar a fazer as coisas certas, mesmo que seja devagar, mesmo que você nunca me aceite de volta, mesmo que eu nunca mereça isso. Rachel não respondeu. Ela não sabia como. Jamie puxou as mãos deles, arrastando-os para o pedaço de chão nevado onde queria seu boneco de neve. Nick hesitou, esperando permissão. Quando Rachel finalmente assentiu, ele deu um passo à frente para ajudar, ajoelhando-se na neve ao lado do filho, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Rachel os observou silenciosamente. As mãos de Nick moldavam a neve com cuidado, guiando Jamie com entusiasmo paciente. As risadas deles se misturavam, um som suave e quente que viajava pelo frio. E pela primeira vez, Rachel sentiu a verdade dolorosa se instalar em seu peito. Nick não estava fingindo. Ele não estava atuando. Ele não era o homem que costumava ser. Isso era o que mais a assustava. Porque ela podia sentir seu coração começando a mudar também. Rachel acordou na manhã do festival de inverno da cidade com uma estranha agitação no peito. Não era ansiedade exatamente, mas algo inquieto, algo que parecia antecipação emaranhada com medo. As ruas do lado de fora de sua janela já estavam movimentadas, pessoas estendiam luzes entre os postes, vendedores montavam barracas vendendo cacau e artesanato, e crianças passavam correndo em jaquetas estufadas, ansiosas pelo início das festividades,
Ela ajudou Jamie a vestir seu pequeno casaco azul, alisando o capuz sobre seus cachos escuros e tentou acalmar sua própria respiração. Hoje não deveria ser especial, apenas mais um evento de cidade pequena que ela e Jamie frequentavam todos os anos. Mas tudo estava diferente agora. Nick havia perguntado se poderia se juntar a eles. E ela havia dito sim. Ela não entendia por que disse isso. Talvez estivesse cansada de prender a respiração perto dele. Talvez tivesse finalmente aceitado que evitá-lo não estava protegendo seu coração, estava prolongando uma ferida que precisava cicatrizar. Ou talvez, no fundo, ela quisesse ver se a versão dele que ela vislumbrara nas últimas semanas era real. Parte dela temia o que poderia encontrar. Quando Nick chegou, ele estava na orla da praça do festival, com as mãos enfiadas desajeitadamente nos bolsos. Ele parecia quase deslocado, alto, marcante, envolto em um casaco escuro, mas não havia arrogância na maneira como se portava, apenas nervosismo. Seu olhar suavizou imediatamente quando avistou Jamie correndo em direção a uma barraca com biscoitos em forma de floco de neve. Rachel o seguiu lentamente, dando a si mesma tempo para respirar. "Oi", disse Nick quando ela se aproximou, sua voz calorosa, mas cuidadosa. "Oi", ela respondeu, ajeitando o chapéu de Jamie como uma desculpa para não encontrar os olhos dele imediatamente. Nick ajoelhou-se para cumprimentar Jamie, que tagarelava animadamente sobre os biscoitos e a música e a possibilidade de ver um mágico mais tarde. Nick ouvia atentamente, assentindo como se cada palavra fosse preciosa. A gentileza em sua expressão ainda pegava Rachel desprevenida. Era tão diferente do empresário frio e seco que ela conhecera que seu coração tinha dificuldade em reconciliar as duas versões dele. Eles caminharam pelo festival juntos, seguindo Jamie de barraca em barraca. Ele apontava para brinquedos de madeira esculpida, puxava as mãos deles em direção à barraca de chocolate quente e ria quando flocos de neve pousavam em seus cílios. Nick comprou para ele um pequeno pinguim de pelúcia sem hesitação. E Rachel observou o filho abraçá-lo contra o peito com uma alegria que fez seus olhos arderem. Ela se lembrou bruscamente de que momentos como esse não apagavam o passado. Mas ela também não podia negar o calor suave florescendo sob suas costelas. Os três acabaram perto das esculturas de gelo, onde figuras de cisnes e dragões brilhavam sob cordões de luzes. Rachel ficou a uma curta distância enquanto Nick levantava Jamie em seus braços para que ele pudesse ver melhor. A risada de Jamie ecoou acima da multidão e flocos de neve pousaram em seu cabelo enquanto ele se inclinava no ombro de Nick com total confiança. A visão abalou Rachel de maneiras para as quais ela não estava preparada. Ela apertou o cachecol com mais força, firmando-se antes que suas emoções a traíssem. Nick carregou Jamie de volta para ela, e algo em sua expressão mudou quando seus olhos se encontraram. "Ele é incrível", murmurou Nick novamente, com a voz quieta, reverente. "Eu sei", ela sussurrou. Havia tanto entre eles, tecido firmemente em anos de dor e ausência. Rachel podia sentir isso pressionando contra as bordas de sua contenção. Mas ela não estava pronta para desfazer isso ainda, e não deveria ter que estar. "Rachel", começou Nick, o hálito visível no ar frio. "Eu quero explicar uma coisa, não para me defender, apenas para que você entenda. Eu não te rejeitei porque não me importava", disse ele suavemente. "Eu te rejeitei porque estava aterrorizado. Eu não sabia como ser vulnerável. Eu não sabia como ser necessário. Minha vida inteira foi construída sobre ser intocável. E quando você me mostrou aquele ultrassom, algo dentro de mim entrou em pânico.
Eu o ataquei porque não entendia como ser qualquer outra coisa além de controlado. Rachel engoliu em seco, a garganta apertada. Isso não torna o que você disse menos cruel. Eu sei, respondeu ele rapidamente, e vou me arrepender dessas palavras pelo resto da minha vida. Não estou pedindo para você apagá-las ou esquecê-las. Estou pedindo a chance de provar, através de ações, que não sou mais aquele homem. Ela olhou para Jamie brincando com o pinguim de pelúcia, para seus olhos brilhantes e bochechas rosadas, para a inocência que ele carregava sem esforço. Então ela olhou de volta para Nick, olhou de verdade. E ela não viu o homem que um dia a dispensara. Ela viu a versão dele que ela havia desejado, mas nunca recebera, aquele que apareceu, que se ajoelhou pela atenção de uma criança, que segurava o arrependimento sem fugir dele. Jamie puxou as mãos de ambos então, incitando-os em direção ao pequeno palco onde os músicos começavam a tocar. A música era lenta e quente, flutuando suavemente pelo ar gelado. As pessoas se reuniram, casais de mãos dadas, famílias balançando juntas. Jamie exigiu que dançassem puxando Nick e Rachel para a multidão. Rachel endureceu instintivamente, mas Jamie apertou seus dedos com força surpreendente. Nick hesitou também, sem saber se deveria estender a mão para ela ou manter distância. No final, ele colocou uma mão cuidadosa nas costas de Jamie, formando um pequeno triângulo de conexão entre os três. Eles balançaram desajeitadamente no início, mas a risada de Jamie logo suavizou tudo, dissolvendo as arestas estranhas. Por alguns breves minutos, Rachel sentiu a sensação estranha e desorientadora de pertencimento. Nick olhou para ela com uma expressão tão aberta que quase a quebrou. Não havia expectativa em seus olhos. Sem exigências, sem suposições. Apenas um apelo silencioso. Uma devoção constante. Uma esperança que ele não ousava expressar em voz alta. Quando a música acabou, Jamie bateu palmas com entusiasmo, alheio à tempestade emocional girando em torno dos adultos. Rachel virou-se para Nick, a respiração presa na garganta. Eu ainda não sei o que isso significa, admitiu ela, a voz tremendo de honestidade. Não sei para o que estou pronta. Não sei se poderei confiar em você do jeito que confiei um dia. Nick assentiu lentamente. Você não precisa saber. E eu não vou pedir que saiba. Apenas, deixe-me continuar tentando. Deixe-me estar aqui. Por ele. E por você, se você algum dia quiser isso. Ela o estudou, procurando qualquer sinal de sua antiga arrogância. Mas tudo o que viu foi um homem despido de orgulho, parado no frio com o coração nas mãos, pedindo nada além de uma chance de provar a si mesmo. Finalmente, Rachel exalou. Um passo de cada vez. Os ombros de Nick relaxaram, como se o mundo inteiro tivesse afrouxado o aperto sobre ele. Um passo de cada vez, repetiu ele suavemente. Jamie os puxou para a frente novamente, exigindo chocolate quente, puxando suas mãos juntas por acidente. Rachel não soltou imediatamente, e Nick não ousou se mover. Enquanto a neve caía suavemente ao redor deles, brilhando sob as luzes do festival, Rachel percebeu algo que nunca pensara ser possível. O perdão não era sobre esquecer. A cura não era sobre apagar o passado. E o amor, quando reconstruído lenta e deliberadamente, poderia ser mais forte do que qualquer coisa que veio antes. A jornada deles não estava completa. Suas feridas não estavam totalmente curadas. O futuro deles não era certo. Mas pela primeira vez parecia verdadeiramente possível.